Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Sou Stamato, toda hora do abismo, e vim falar sobre o livro Inimigo do Mundo, do Leonel Caldela. Isso aqui é a segunda edição do livro, já é bem antiguinho já, páginas ficando amarelas já. É autografado, inclusive, uma honra. E eu vim falar desse livro sobre a perspectiva de um escritor. Então eu vou falar 3 pontos muito bons desse livro e um ponto não tão bom desse livro, tá? Que qualquer leitor que lê esse livro vai gostar dos pontos bons e pode talvez reparar no ponto não tão bom. E quem é escritor, então não importa o gênero que você gosta de ler, tá? Esse livro tem muito a te ensinar. Então, vou falar os pontos em que chamaram mais minha atenção e que eu, Bernardo, como escritor, carrego na minha escrita, na minha voz literária, né? Carrego na minha carreira. Enfim, então se você é escritor, você tem muito que aprender com esse livro. Se você é leitor, você pode também se divertir muito com esse livro. Se você também nunca leu livro nenhum, recomendo esse livro porque foi o primeiro que eu li assim e eu me amarrei e realmente li com gosto assim. Esse livro e Canção de Troia foram os primeiros. Canção de Troia é internacional, né? Então eu falo mais desse livro porque ele é nacional. Então, o primeiro ponto que eu acredito que esse livro aqui tem de muito interessante é que os personagens são muito bons. São personagens de carne e osso, sabe? Eu falo isso. Quando você lê um personagem, ele não pode parecer que é de papel e tinta. Ele tem que parecer que é de carne e osso. E o Caldela faz isso porque todos eles têm algum defeito e todos eles têm alguma qualidade. Então você acaba se afeiçoando a eles, se torce por eles, pela maioria pelo menos, né? Mas você também percebe que eles têm falhas. Então isso também te ajuda a gostar mais deles de alguma forma, sabe? Eles não são impecáveis. E o que eu até falo em outros vídeos também é que muitos escritores eles se inspiram só em heróis, só em personagens de livros, de filmes, e isso acaba tornando a escrita e os diálogos e tudo mais, as motivações do personagem ficam um tanto artificial, tá? Então, um escritor precisa fazer com que seus personagens sejam plausíveis, verossímeis, que sejam humanos, tá? Então, humanos no sentido de terem qualidades e defeitos. Então, quando você lê esse livro aqui do Caldela, preste atenção em cada um dos personagens. Tem muitos personagens aqui nesse livro, mas preste atenção em como que ele desenvolve, como que ele elabora esse elenco, que faz você realmente se viciar nesses personagens. Mas a dica de ouro é, lembre-se de dar defeitos de qualidade e de forma que isso torne eles humanos, né? Que as pessoas assimilem, que as pessoas se identifiquem e se conectem com o personagem, não só com a ideia legal que ele é, tá? Não basta isso, tem que ser também um personagem que seja reconhecível. Show? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é um livro de fantasia e o Caldela explora o mundo muito bem, tá? Então, ele faz isso porque cada cidade que os heróis passam, cada localidade que aparece é única, tá? E eu percebi isso. Quando eu comecei a escrever, sinceramente, eu senti que eu estava escrevendo reinos muito genéricos, muito simples. E eu falei, não, cara, eu quero que cada lugar tenha um grande destaque, sabe? Então, eu comecei a criar uma identidade própria para cada um das cidades, dos reinos que se passam dos meus personagens. E isso é para qualquer, mas eu não sou de fantasia. Cara, se a sua história se passa no Rio de Janeiro, em Salvador, em São Paulo, sabe? Se passa no Brooklyn, se passa na Grécia, não importa. Aonde a sua história se passa, tem que o leitor tem que se sentir naquele lugar. Ele tem que ver. Então, se você escreve, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é onde eu conheço melhor, é bom botar um Cristo Redentor, botar um teatro municipal, botar a Lapa, botar Jardim Botânico. Bom, Madureira, né? Madureira tem Mercadão de Madureira, tem a Batata de Marechal, meu olho está coçando. Então, quer dizer, tem um monte de lugar no Rio de Janeiro que é reconhecível. Eu posso citar vários que eu moro aqui. É uma coisa que eu até recomendo você não falar de um lugar real que você nunca foi, tá? Conheça bem, ou invente muito bem, crie muito bem, ou
conheça muito bem. É mais fácil você criar um lugar novo bem feito do que você falar bem feito, falar bem, falar com propriedade e profundidade de um lugar que existe e você nunca foi, tá? Então, quando esses personagens desse livro exploram o mundo, você sente cada lugar. Tem um reino em que valoriza muito a intriga, a politicagem, até a enganação. Então quem se destaca é o personagem que ele é mais malandro, que tem uma lábia, sabe? Que tem a jogatina, tem a cena de jogos de carta, de aposta, que é muito interessante. E aí quando eles vão para outro reino que é muito militarizado, que valoriza muito o exército, que é uma coisa meio aquele patriotismo exacerbado, sabe? E até um reino racista, aí tem cenas de luta muito boas. E tem cenas de luta muito boas, e tem também essa questão de como que as pessoas se comportam, sabe? Da postura das pessoas na cidade, dos cidadãos. Como que quem não é humano, ou quem é humano, mas é de uma etnia muito diferente do que né, o padrão daquele mundo, ainda assim tem que tomar cuidado onde pisa nesse reino. Então cada lugar é palpável. Então quando você for descrever, escreve com gosto, que é para o leitor também ler com gosto e sentir que está dentro daquele lugar. Show? E o terceiro ponto bom que eu quero falar aqui desse livro é a coragem que o Caldela teve no seu livro de estreia de ser autêntico, sabe? Teve muita gente que criticou também o Caldela, falou que ele charfudava fugiu agora a palavra, mas chafurdava na sanguinolência, e esqueci agora qual é a palavra exata que usaram. Era sadismo, mas alguma coisa, tá? Mas o livro ele tem cenas de violência, tem cenas sujas, tem cenas que não são nada heróicas. Mas é o jeito do autor escrever, e ficou muito bom. Até o Trevisan, que editou esse livro depois, ele falou, cara, tem coisas que eu mandei ele cortar, e depois eu vi, pô, tinha que ter deixado, porque era a cena, é o jeito dele de escrever, sabe? Outros autores fazem muito parecido, sabe? Stephen King é cheio de cena também grotesca. O George R. R. Martin tem cenas de estupro, sabe? A Daenerys é adolescente e ela transa no começo do livro com o Khal Drogo, sabe? Então, e isso também não deixa de ser chocante, sabe? Então, se você consegue ler Stephen King, se você consegue ler George R. R. Martin, e são dois autores que são extremamente cultuados, você não tem que ter medo de falar do seu jeito, escrever do seu jeito e expor as cenas que você quer expor, tá? E o Caldela acertou nesse ponto, porque ele realmente não mede esforços para trazer cenas realmente viscerais, e ele sabe fazer isso. E fica muito bom. Ele consegue quebrar ali a fantasia e até um pouco de horror, né? Pela questão do... Ele pega um pouco de horror cósmico, um pouco de Lovecraft, mas as descrições dele são bem visuais. E o que fica muito bom, ok? E o último ponto que eu quero falar, que é o ponto não tão bom desse livro, que é esse livro aqui teve personagens demais. Inclusive é o livro do Caldela que tem mais personagens em elenco principal, tá? E não é um livro tão grande assim, é um livro que não tem nem 500 páginas, tem 460 páginas, tá? 460 e pouquinho páginas. E tem 9 personagens principais. Então eu senti que o casal principal, que é esse aqui da capa, o Valen e a Elisa, eu senti que eles ficaram um pouquinho esquecidos no meio do livro, que tinha que dar atenção para cada um, tinha que desenvolver cada um deles. E a solução para isso, tá? Ou tinha que ter menos personagens, ou tinha que ter mais páginas. George R. R. Martin tem muitos personagens, ele é conhecido por ter muitos personagens, mas os livros são gigantes. O último livro do Caldela tá ali na estante. Agora não consegui pegar não, tá? Mas o último livro dele tem 700 páginas. E tem 700 páginas e não tem 9 protagonistas como essa daqui. Então ele tem menos protagonistas e tem mais páginas no último livro dele, que é A Flecha de Fogo. Então isso mostra como ele também evoluiu como escritor de lá pra cá. Então, mas no caso, se você quer ter um elenco muito grande, tá, corre o risco de parte desse elenco ficar apagado ao longo da sua história. Então pensa nisso, é o que aconteceu nesse livro aqui, é um dos poucos defeitos desse livro. E a solução para você ou você reduz o elenco, é possível,
ou você aumenta a quantidade de páginas. O que é um pouquinho mais desafiador se você é um escritor iniciante. Um livro grande é mais caro, um produto mais caro é mais difícil de vender, tá bom? O George R. R. Martin só lançou Game of Thrones depois de ter uma extensa carreira de escrita. Então ele tinha cacife, ele já tinha leitores que iriam comprar o livro dele, não importa o tamanho do livro, tá? E mesmo assim, ainda surpreende o tamanho dos livros dele. Mas e o próprio Caldela, né? Ele foi lançado depois de mais de 10 anos de carreira, que lançou um livro de 700 páginas. Na minha mão eu tenho aqui a Karen Soarelli, que é 500 páginas, tá? 500 e tantas páginas que tem. 500, nem 500, né? 500 e pouquinho. É 500 e pouquinho. E esse aqui é tipo o 6º livro da carreira dela. Se não me engano, são 4 da Miríade e 2 de Tormenta, que ela tem total, se não me engano. Então, no 4º livro dela, no 6º livro dela, depois de muita... E se for ver os livros das coisas de Miríade, são bem menores. Então, aumentar o livro é mais arriscado. Edgar Spor começou com um livro grande, mas depois ele lançou livros menores. E, sinceramente, o Batalha do Apocalipse, que é um livro grande, não é o melhor dele. Então, sinceramente, pensa bem no que você está fazendo. Eu hoje, Bernardo, tenho cada vez menos receio de ter elencos maiores dos meus livros. Mas eu já publiquei 2 livros. Então, mas, novamente, meu primeiro livro tinha 7 protagonistas, o segundo teve 5. Então, ainda assim, é muito comum os escritores fazerem isso. Começar com um elenco gigantesco, ver quantos obstáculos tem nisso e aí depois reduzir para fazer um trabalho mais polido. Então, se você está com um elenco muito grande, ou você reduz o elenco, ou você aumenta o livro, decida com sabedoria. Essas são as dicas de escrita com O Inimigo do Mundo, do Leonel Caldela. É muito bom, leia. A Jambô relançou esse livro recentemente com uma capa nova. Então, sinceramente, é um dos melhores livros que eu já li. O Caldela, ele tem muita técnica de escrita, sabe? Ele estuda muito como escrever melhor, tá? Ele recomenda a oficina de escrita, que é fruto desse tipo de estudo. Então ele realmente tem autoridade para falar e ele sabe o que ele faz. É realmente uma inspiração, tanto no quesito de diversão da leitura, como também na qualidade da narrativa. Por hoje é isso. Se você também quiser aprimorar a sua escrita, tem um link aqui embaixo de um curso de escrita criativa da Epic School. Vale muito a pena. Fala de criação de personagens, criação de cenários, criação de enredo e de mercado editorial. E se você quiser fazer comentário sobre esse conteúdo, se você quiser falar do livro do Caldela, de algum livro do Caldela, ou se quiser dar a sua opinião sobre tudo que foi dito, solta o verbo aqui no comentário. Se esse vídeo merece o seu joinha, clica no botão. E se quiser mais conteúdo, estamos lançando um vídeo por dia nesse ano. Se inscreve e clica no sininho. E é uma honra. Até amanhã. Valeu!